Oi, pessoal. Eu tô gravando essa aula hoje porque ficaram 3 pontos semana passada que eu esqueci de falar pra vocês. Então, chamei de aula complementar, que é pra complementar a teoria da semana passada, tá? Então, é uma aulinha curta com esses 3 pontinhos aí que eu tinha que ter falado semana passada e acabei não falando. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro ponto é uma questão de limitação do monofeixe, tá? Por quê? O que é essa limitação do monofeixe? Quando a gente está falando de batimetria monofeixe, lembram quando a gente falou de pulso acústico? O pulso acústico ele tem uma tendência de propagação radial, né? Eu falei isso. Os emissores nos monofeixes, na batimetria monofeixe, eles têm uma característica que eles direcionam esse pulso acústico, e o pulso acústico ele é sempre num formato de cone, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, todas as figuras que eu já mostrei para vocês de pulso acústico, na batimetria principalmente, o pulso ele tem esse formato de cone, tá? Esse ângulo desse cone, que é o ângulo do feixe, ele varia dependendo do equipamento, dependendo do transdutor. Transdutores melhores, a tendência é que esse ângulo seja um pouquinho menor, tá? Que diferença faz esse ângulo? Por quê? Porque quando o pulso acústico, esse cone acústico, ele alcança o fundo, ele não alcança um ponto específico. Lembra? Porque a gente disse que o monofeixe, ele mede o fundo exatamente no ponto ali embaixo do transdutor. Isso é o que a gente assume. Porque o que acontece de verdade é que esse feixe acústico, ele imageia uma área. Ele olha para uma área no fundo, tá? E aí, o primeiro sinal, o primeiro pulso acústico que for refletido e chegar de volta no transdutor, vai ser o que ele vai considerar sendo a batimetria. Porque num fundo plano, como aqui, essa trajetória aqui normal ao transdutor é a trajetória mais curta. Toda essa parte que vai em cone, ela tem uma trajetória um pouco mais longa, então ela chega depois. Então a trajetória mais curta tende a ser do ponto imediatamente embaixo do transdutor, e é esse ponto que a gente considera profundidade. Só que o que acontece se o fundo não é plano? Né? Se eu tiver diferença muito grande de profundidade nessa área imagiada, eu posso ter uma trajetória que seja mais curta do que exatamente essa embaixo do transdutor. E aí essa trajetória mais curta vai ser a considerada. E pode ser que isso não esteja exatamente embaixo do transdutor. Isso é especialmente ruim em fundos inclinados, tá? Isso é um problema sério pra gente quando se tá fazendo uma batimetria monofeixe muito próximo a um talude extremamente íngreme, ou uma parede no fundo, ou uma escarpa muito, muito, muito íngreme. Por quê? Porque a trajetória mais curta do pulso acústico, o pulso que vai chegar primeiro aqui refletido, retornando no transdutor, não vai ser aquele normal do transdutor. Pode ser na lateral, vai ser esse na parte mais rasa dessa declividade aqui. Então, a gente vai ter a profundidade medida não vai ser a do fundo, mas vai ser considerada como sendo a do fundo. Tá? Então, isso é um erro intrínseco do monofeixe. Um exemplo prático de situação que isso acontece é um exemplo real aqui do TECOM, que foi feita a dragagem, tá? E aí, quando a draga passa, fica uma coisa não natural, né? A draga vai lá, é um aspirador de sedimento, draga, e aí perto do cais ela não pode dragar por conta da estrutura do cais, né? Das estacas e tal. Então ela draga e aí fica um degrau, tá? E aí esse degrau, que não vai se manter naturalmente por conta da hidrodinâmica, esse sedimento ele vai acabar se redistribuindo, mas imediatamente logo após a dragagem fica esse degrau. E aí, se você passa um monofeixe ali, quando o monofeixe passa, acontece exatamente isso. Aqui seria o degrau, só que ele é mais íngreme ainda. Então,
você está passando do lado do pier, mas está enxergando a profundidade muito próxima ao pier, por conta do feixe, se você está passando muito pertinho, tá? E aí você acaba, no seu dado, na sua batimetria, você acaba transferindo um ponto mais raso, que está quase embaixo do pier, para mais para o meio do canal, para mais para o meio da área onde ficam os navios, tá? E aí, quando teve esse problema e tal, que eu fiquei sabendo, o que tinha sido feito? Tinha sido feito uma batimetria de multifeixe, e a batimetria de multifeixe não tem esse problema, porque ela considera essas variações, essas distâncias, porque os feixes, eles já são em ângulo, né? Então não tem, e eles são muito estreitinhos, os bins. E aí foi feita uma monofeixe, foi feita uma multifeixe, e ali, bem perto do pier, no resto da batimetria batia muito bem. Só que ali, muito perto do pier, parecia que a área rasa estava avançando além do pier na monofeixe e na multifeixe não, tá? E é esse problema que acontece. Isso acontece quando tem fundo inclinado, quando tem falhas, se a gente estiver falando de um fundo rígido, se tiver uma falha, um desnível, pode ter esse problema. E é uma questão a se levar em consideração, é bem específico, mas é uma limitação do monofeixe. Tá? Esse era um dos pontos que eu precisava falar para vocês. Outro ponto é a questão do funcionamento do transdutor. Eu acabei esquecendo de me falar sobre isso. É um slide que eu esqueci de pôr na aula de vocês. Então vamos lá. Como é que funciona o transdutor? Quem que é o transdutor? O transdutor é aquele cara que emite o pulso acústico. Ele emite e ele ouve, né? Ele é o emissor e o receptor do pulso acústico nos ecobatímetros e nos sidescans também. Como é que funciona o transdutor? O transdutor, ele funciona através de materiais piezoelétricos. O que é um material piezoelétrico? Material piezoelétrico, ele é um material que quando ele sofre uma pressão, ele gera uma corrente elétrica, tá? Quando ele é comprimido, quando ele sofre uma pressão, ele gera uma corrente elétrica, tá? Então, e existe o efeito piezoelétrico inverso. O mesmo material, se ele for excitado com uma corrente elétrica, ele vai, como se ele tivesse, vai mudar, ele vai tremer, ele vai acontecer o efeito inverso, né? Quando ele é pressionado, ele sofre uma força, uma pressão, ele muda de volume muito pouquinho, ele gera uma corrente elétrica, e quando você colocar uma corrente elétrica nele, é como ele vai mudar de volume também de acordo com essa corrente elétrica que você tá aplicando. Tá? Esse é o efeito piezoelétrico inverso. Então é assim que funciona um transdutor. Quando você aplica uma corrente no material piezoelétrico do transdutor, que no caso é um material cerâmico, tá? Porque a princípio era um material, o quartzo foi o primeiro material piezoelétrico conhecido, mas existem vários materiais cerâmicos que são mais eficientes, inclusive. Então, os transdutores, eles costumam ser cerâmicos, tá? Esse material, quando é aplicado uma energia elétrica nele, ele se contorce num sentido. Quando você inverte a corrente, ele se contorce no outro sentido. Então, se você fica aplicando corrente alternada, ele vibra, vai num sentido, no sentido, num sentido, no sentido. E aí você controla essa corrente para controlar a frequência dessa vibração. E essa vibração na água vai gerar os pulsos acústicos, o movimento da camada d'água, que vai ser o que a gente vai usar como energia para mapear o fundo. Tá? Aqui tem o exemplo, ó. O material piezoelétrico num sentido, vibrando no outro sentido, vibrando nos dois sentidos, tá? O efeito inverso é o efeito que é utilizado para gerar o pulso acústico. Quando o pulso acústico chega no fundo, é refletido, volta, ele também continua sendo uma onda de pressão, né? Uma onda acústica que o transdutor vai sentir. E aí, essa variação de pressão vai gerar uma energia que o transdutor vai passar para o seu ecobatímetro, que vai ser o pulso lido, tá? Então, o efeito piezoelétrico normal é como o transdutor lê o pulso acústico, quando ele está como receptor. E o efeito piezoelétrico inverso é
como ele funciona para emitir o pulso acústico, certo? Assim que funcionam os transdutores. E o último ponto é a questão de medição de velocidade do som. Esqueci de falar, me desculpem, tá? Então, como pode ser feita essa medição de velocidade do som? Pode ser feita com sensores de velocidade do som mesmo. Então, existe um sensor que você, num cabo, você pode descer ele numa gaiola, você pode descer ele na mão, com um guincho, tudo vai depender da situação, né? E você vai ter um perfil de velocidade do som em toda a coluna d'água, e aí esse perfil no pós-processamento você vai colocar no software, ele vai corrigir as profundidades calculadas com as velocidades de propagação do som na água e vai corrigir a sua batimetria. Mas a gente pode fazer também um CTD, porque a gente lembra muito bem que a velocidade do som na água varia com salinidade, temperatura e pressão, que é o que o CTD lê, né? O CTD faz um perfil de velocidade, temperatura e pressão. Então a gente pode usar um CTD se a gente não tiver um sensor de velocidade velocidade do som na água, tá? E aí a gente calcula o perfil de velocidade do som e aí coloca no software. Esse CTDzinho que eu coloquei aqui no exemplo, ele é um CTDzinho incrível, super pequenininho, mega portátil, que já no software interno dele, ele já te calcula, ele é um CTD, ele não é um medidor de velocidade do som, ele lê temperatura, salinidade, pressão. Só que ele calcula automaticamente a velocidade do som na água. Então ele é super útil porque ele, além de te dar o que um CTD te dá, ele também te dá a velocidade do som na água, né? E aí ele pode ser lançado também em gaiolinha, vara de pesca, como tá nessa imagem, e de diversas formas. Lembrando que esse tipo de medição de velocidade, perfil de velocidade do som na água, vai te dar mais precisão nas medições, tá? Principalmente quando a gente tiver estratificação na coluna d'água, profundidades muito grandes, tá? Mas não é uma coisa trivial, não é sempre que é feito esse tipo de medição para corrigir a velocidade do som, tá? Se você tem o equipamento, tem a possibilidade, tá ali, é legal fazer porque só vai tirar um erro, vai trazer mais precisão ali, vai mexer nos centímetros das suas profundidades, certo? E aí o ideal é você fazer alguns perfis ao longo da sua campanha e aí lá depois no pós-processamento a gente coloca isso no software e as profundidades são corrigidas, certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula complementar aí de última hora. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca lá no fórum. E até a próxima. Agora, essa semana, a gente segue no tratamento de dados.